Bom, a primeira novidade desse ano foi o próprio cronograma de entrega. Normalmente começa no início de março e termina no final de abril, mas de agora em diante a Receita refez os cálculos e viu que o melhor para o cidadão é começar um pouco mais tarde, dia 15 de março, e terminar, então, um pouco mais tarde, dia 31 de maio. O cronograma, principalmente das cotas, ele acaba seguindo a entrega. Então, o vencimento das cotas do imposto, a cota única vence dia 31 de maio, ela vence entrega, maio vence a primeira cota e a cota única. Para aquelas pessoas que vão optar por fazer o débito automático das cotas, elas devem entregar a declaração até 10 de maio. Por que 10 de maio? Para que dê tempo dessa declaração ser processada e as informações enviadas para o banco para que aconteça o débito automático. Quem deseja optar pelo débito automático deve entregar a declaração até 10 de maio com essa opção. Quem não deseja optar pelo débito automático, a primeira cota será 31 de maio e as cotas subsequentes, 8 cotas até 8 de dezembro. Mário falou, nós temos esse processo de destinação parte do imposto para esses fundos do Conselho da Criança e do Adolescente, da pessoa idosa também. E esse DARF, ele deve ser pago preterivelmente até 31 de maio, o vencimento. Se a pessoa fizer a destinação e não é o recolhimento desse DARF até 31 de maio, essa destinação não é válida após essa data. Então, essa é a data limite para destinação. Bom, no cronograma de restituição, não tivemos grandes mudanças. A gente continua com esses 5 lotes. Primeiro, no dia 31 de maio, veja que as declarações ainda vão estar sendo entregues e o primeiro lote já vai estar sendo gerado. Nós teremos 5 lotes, como de costume, o primeiro dia 31 de maio e todos os outros até 29 de setembro, sempre no final do mês. A novidade aqui, por acaso, é que nós teremos um lote ainda com a declaração sendo entregue. Normalmente, no primeiro lote, estão aquelas pessoas com prioridade legal, acima de 80 anos. Agora, se essas pessoas deixarem para entregar a declaração mais para o final do mês de maio, provavelmente elas não vão ser contempladas no primeiro lote. Então, o primeiro lote, que a gente diz que são das prioridades, ele depende muito também da data em que a pessoa entregar a declaração. Não adianta a pessoa com 80 anos entregar a declaração no dia 29 de maio e achar que no dia 31 de maio ela vai estar naquele lote. Normalmente a gente fecha o lote lá por volta do dia 10, então provavelmente aqueles com prioridade que entregarem a declaração até 10 de maio podem estar no primeiro lote de restituição. Aqui para lembrar que a consulta à restituição ela pode ser feita na página da Receita, tem um caminho lá para consultar a restituição, você informa o seu CPF e a data de nascimento. E também temos a possibilidade de consultar pelos aplicativos da Receita Federal, que é o aplicativo Meu Imposto de Renda, o aplicativo da pessoa física e o aplicativo da Receita Federal. Como o primeiro lote de restituição é no dia 31 de maio, e nós precisamos encaminhar essas informações para os bancos fazerem o crédito em conta, muito provavelmente as declarações entregues até o dia 10, que façam parte sejam de pessoas com direito à prioridade legal, muito provavelmente elas estarão no primeiro lote de 31 de maio. Após essa data, pode estar ou pode não estar, embora seja muito mais provável que não esteja, porque a gente vai estar montando os lotes de restituição. 10 de maio. O lote é no final de maio, então até 10 de maio entregando a declaração. Se você é uma pessoa com prioridade, tem muita chance de estar no primeiro lote. Bom, os lotes de prioridade, os lotes de restituição, eles seguem prioridades legais.
Primeiro, os idosos com mais de 80 anos, aqueles idosos com idade igual ou superior a 60, os deficientes, são prioridades estabelecidas por lei. Esse ano, a Receita colocou uma nova prioridade na fila de restituição. São aquelas pessoas que utilizarem a declaração pré-preenchida ou, na hora de optar pelo recebimento da restituição, assinalarem que desejam receber por PIX. A restituição pode ser paga tanto por depósito em conta ou por PIX, sendo que a Receita só aceita a chave PIX CPF. Então, se a pessoa utilizar a pré-preenchida esse ano, ou na hora que informar as informações bancárias para restituição, informar que deseja receber por PIX, ela passa a ter uma prioridade acima dos demais contribuintes. Isso está sendo feito para justamente estimular o uso da declaração pré-preenchida e estimular o uso do PIX como forma de recebimento de restituição. Nós vimos um crescente aumento de pessoas aplicando na Bolsa de Valores. Jovens, né, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Eu tenho até um levantamento da B3 aqui, que em 2022, 17,5%, houve um acréscimo de 17,5% de investidores na B3, que 80% desses investidores começam com valores muito baixos, até R$1.000. E havia na instrução normativa uma obrigatoriedade de entrega que dizia que se a pessoa operou na Bolsa de Valores, qualquer valor, estava obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. Então, para esse ano de 2023, nós colocamos alguns limites. A regra permanece mais ou menos a mesma, porém agora ela exclui uma parcela da população que não faz nem muito sentido a gente obrigar. Então, antes, como era? Qualquer operação em bolsa, qualquer compra, qualquer venda, fazia com que você estivesse obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Esse ano, essas pessoas ficam obrigadas somente se acontecerem duas situações. Se durante o ano calendário, ou seja, se durante o ano passado inteiro, ela teve venda de ações superior a 40 mil, ela está obrigada. Então, se a pessoa no passado, dependente da quantidade de compra, mas se ela vendeu acima de R$40 mil, ela está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda. E o segundo critério, para aquelas que não ultrapassaram os 40 mil, ou seja, para quem vendeu abaixo de 40 mil, é se essas operações que elas fizeram tiveram um ganho líquido sujeito à incidência do imposto. Então, se ela, por exemplo, ela não vendeu 40 mil, mas vendeu 25 mil. 25 mil está acima daquele limite dos 20 mil de isenção. Então, ela tem que apurar ganho. Se ela teve ganho, se ela teve algum lucro com essa venda, aí ela está obrigada, mesmo abaixo dos 40 mil. A pré-preenchida é bom para os dois lados, para os três lados. É bom para o cidadão, porque ele já recebe as informações e, ao invés de ter que digitar tudo, ele vai apenas conferir. Ele continua recebendo o comprovante dos rendimentos, ele continua precisando ter os documentos, mas ele, ao invés de ter que transcrever, correr o risco de inverter o número e aí ter problemas depois, ele não tem isso. Então, uma vantagem para o cidadão. Para a Receita Federal, é uma vantagem dupla, porque ela, além de receber a informação do cidadão com mais qualidade, ela também recebe uma validação dessas informações que nos foram prestadas. Uma clínica médica nos informou pagamentos médicos. O cidadão vai passar a conferir essas informações que as clínicas médicas estão nos prestando, que as fontes pagadoras, que os bancos. Então, é uma forma também de validar essas informações. Então, a pré-preenchida ela é uma vantagem para todos, e por isso que a Receita está investindo bastante nisso.
para utilizar a pré-preenchida. Legalmente, só é possível com contas GovBR nos níveis de autenticação ouro ou prata, que é o que a legislação nos permite divulgar informações sigilosas. O cidadão continua responsável pelas informações, apesar da Receita disponibilizar para ele lá todas as informações dele. A informação da declaração, a transmissão da declaração e a escolha do que vai naquela declaração ou não, continua sendo do cidadão. A Receita não força o uso da declaração pré-preenchida, a gente oferece para ele, olha, tem essa informação aqui, essa informação e essa informação. Cabe a ele conferir, excluir se for alguma informação errada, acertar, se, não, essa informação está errada, ele deve, e complementar com informações que não estão ali. Digamos que ele não, na pré-preenchida, não veja um rendimento que ele recebeu. Ele deve complementar, ele deve informar, até para que no futuro, quando a gente receber essas outras informações, ele não seja penalizado numa malha. Então, a responsabilidade pelas informações continua sendo do contribuinte. Aqui tem o uso da pré-preenchida e o risco de incidência em malha. Muitos de vocês perguntam, é uma questão recorrente. Não há uma relação muito direta entre, eu utilizo a pré-preenchida, então eu não vou cair na malha? Não, não é isso. O risco é menor porque você corre menos risco de errar uma digitação. Corre menos risco de transcrever um CNPJ errado, um valor errado. Então, pelo fato de você reduzir o risco do preenchimento, os erros de preenchimento, naturalmente você também reduz os riscos de cair na malha fiscal. Mas, eu utilizei a pré-preenchida, eu não vou cair na malha fiscal? Não, não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. O risco seu é menor porque você tem menos chance de estar preenchendo alguma coisa errada. Mas esse não é o único critério da malha. Ela, como o Mário falou, ela vai estar disponível a partir do dia 15 de março, no início da entrega da declaração. Aliás, todo o IRPF vai estar pronto em 15 de maio, todas as informações, o ECAC, o PGD, o programa para baixar, o app para você fazer a declaração. Todas as informações serão liberadas, todas as soluções serão liberadas no dia 15 de março. A pré-preenchida, alguns perguntam também, ela pode ser utilizada nas duas formas de preenchimento que a Receita tem. A gente tem a forma de preenchimento que é o PGD, que é aquele programa que você instala na sua máquina, no seu computador. Você entra na página da Receita e faz o download e instala o programa. E tem a solução Meu Imposto de Renda, que é acessada tanto pelo ECAC, quanto pela página da Receita, quanto pelo celular, onde você também pode preencher online a sua declaração. E a declaração pré-preenchida vai estar disponível em todas essas formas, a partir do dia 15. Bom, quais são as informações que vêm na pré-preenchida? Essas aqui já vinham até o ano passado. Primeiro, nós pegamos a declaração do cidadão, do contribuinte, no ano anterior, onde já tem lá o endereço dele, a profissão, os dependentes, as principais fontes pagadoras. E aí vamos acrescentando informações que vieram na DIRF, na DIMOB e na DEMED. A DIRF é uma declaração em que as fontes pagadoras que pagam salários, pagam rendimentos, elas fazem retenção na fonte e nos passam essas informações. Então, essa já está na pré-preenchida desde o ano passado. A DIMOB são informações imobiliárias, que nós recebemos também, já estava na pré-preenchida do ano passado, e a DEMED são informações de entidades médicas, clínicas, hospitais, planos de saúde, vem na DEMED. Todas essas informações já estavam disponíveis no ano passado. As informações também do Carnê-Leão. Carnê-Leão é aquela aplicação que todo profissional liberal que recebe rendimentos deve utilizar mensalmente para calcular quanto tem que pagar de imposto. Ao informar esses recebimentos no Carnê-Leão, ele também está alimentando a pré-preenchida dos clientes.
Então, por exemplo, um médico lançou ali que recebeu um valor X de um cliente. Quando o cliente for fazer a pré-preenchida, a informação do médico já vai estar como pagamento dele. Então, é importante que os médicos, as pessoas, os profissionais liberais que utilizam carnê-leão puderem alimentar o quanto antes essas informações, melhor para os seus clientes. Temos também informações de previdência privada, que vem da E-Financeira, e isso já vem desde o ano passado. Além disso, então, que a gente já recuperava até o ano passado, esse ano a gente vem com algumas novidades. A primeira delas são os imóveis que a pessoa adquiriu ano passado. Se a pessoa ano passado adquiriu algum imóvel, e isso foi registrado num ofício de notas, os ofícios de notas estão obrigados a nos informar essas operações através da DOI, que é uma declaração de operações imobiliárias. Se essas informações chegaram, elas serão disponibilizadas para o cidadão. Na prática, quem comprou algum imóvel ano passado e registrou, esse ano já vai constar lá como um novo bem da pessoa, aquele apartamento, aquela casa, aquela fazenda, já com toda a descrição. Imóvel, apartamento na rua tal, comprado do fulano de tal pelo valor de tanto, conforme informação do cartório tal. Essas informações já vão vir na declaração, evitando que ele tenha que digitar isso novamente. A única informação que ele vai ter que preencher, no caso dos imóveis, é o valor. Porque, embora na descrição venha o valor da transação, o valor do bem que deve figurar na declaração é o valor efetivamente pago. Então, se a pessoa comprou uma casa lá de 100 mil reais, mas só pagou 70 porque financiou a outra parte, na declaração vai vir a descrição dizendo que aquele imóvel vale 100 mil. Mas na hora de informar o valor, ela deve informar aquilo que foi efetivamente pago. Bom, vamos lá. As doações efetuadas também é uma declaração que a Receita Federal recebe com todas as doações que foram feitas. Então, se você ano passado fez doação para alguma dessas entidades que permitem abater do imposto de renda, essas informações já vão vir diretamente na sua declaração desse ano, na pré-preenchida. Informação também sobre criptoativos. Existe uma instrução normativa, IU 888, que obriga as exchanges, que são entidades que comercializam criptomoedas, a nos apresentarem essas informações. Então, se chegou essa informação para a Receita Federal irá disponibilizar essa informação para o cidadão na declaração dele. Uma novidade bastante interessante é a atualização do saldo bancário. Todo ano, o cidadão tem que entrar lá e colocar o saldo em 31 de dezembro de 2022. Para isso, ele pega o comprovante, tanto o saldo bancário quanto o saldo dos fundos de investimento. Esse ano, a Receita vai fazer essa atualização automática. A Receita vai fazer essa atualização automática do saldo, desde que as informações estejam corretas. Então, aquelas pessoas que declaram apenas tem uma conta bancária no Bradesco, não conseguiríamos recuperar o saldo das informações. Mas, se na declaração dela do ano passado, de 2022, ela informou corretamente a conta, a agência, banco, nós iremos buscar o saldo dela do ano passado, em 31 de dezembro de 2022, e atualizar para ele. Não só contas bancárias, quanto fundos de investimento também. Isso é uma simplificação incrível, porque uma das partes mais trabalhosas que tem é você ficar transportando, colocando os valores corretamente, olhando o comprovante, nesse fundo aqui eu tinha tanto, é um CDB, um RDB. Então, isso vai facilitar bastante o preenchimento da declaração. Note que somente serão atualizados os saldos das contas declaradas corretamente. Se a pessoa não informa na declaração dele qual é o número da conta bancária, a Receita Federal não tem como sair buscando. Então, é importante deixar claro que nem todos os saldos serão atualizados, somente os saldos
das contas que foram apresentadas corretamente em 2022. Mesma coisa para os fundos de investimento. Além disso, se a pessoa não declarou uma conta bancária e nós identificamos essa informação, a existência de uma conta bancária não declarada, essa conta bancária será adicionada ao quadro de bens dela. Digamos que a pessoa sempre declara a conta no banco X. E nós descobrimos que há uma conta aberta em nome dela, no CPF dela, no banco Y. Então, essa informação virá para o quadro de bens, conta bancária da pessoa. Claro, o cidadão continua livre, ele pode excluir aquilo ali. Não quero declarar essa informação, isso é liberdade do contribuinte. A gente não interfere nisso, mas a gente já vai facilitar mostrando, olha, não tinha em 2022 porque, de repente, ele abriu a conta em 2022, né? Não tinha na declaração anterior. Então, novas contas que não constavam na declaração de 2022 aparecerão na pré-preenchida de 2023. Isso vai atender muitas pessoas que abriram contas novas e pessoas até que nem sabiam, e até pessoas que não sabiam que tinham aquela conta. Claro que há um limite, né, de valor, porque a obrigatoriedade para declarar uma conta bancária, o valor mínimo é R$ 140 de obrigatoriedade. Então, nós só vamos recuperar essas contas que foram acima de R$ 140. Também vamos trazer os rendimentos de restituição que foram recebidos em 2022. Então, aqui estão as novidades da declaração pré-preenchida. A gente espera, com isso, facilitar ainda mais o preenchimento das informações. São itens de alguma complexidade no preenchimento. Por exemplo, o número de conta bancária é um número que muitas vezes o cidadão erra. A questão do dever, código de operação. Então, com isso, a gente espera que a declaração venha com menos erros. Bom, quem é que pode utilizar a declaração pré-preenchida? Aqui a gente tem uma outra novidade bem interessante. O próprio contribuinte, vocês podem utilizar a declaração pré-preenchida, fazendo as declarações, suas declarações. Procurador, pessoa física ou pessoa jurídica do contribuinte, você pode passar uma procuração para o seu contador ou para o seu escritório de contabilidade. Então, ele, com uma procuração eletrônica, ele pode fazer a declaração por você usando a pré-preenchida, né? Tem todo um processo de procuração eletrônica em que você permite um escritório de contabilidade fazer a sua declaração ou um contador. Isso já funciona. A novidade desse ano é que nós vimos um número muito grande de familiares, de grupos menores, que um faz a declaração do outro. É o tio fazendo a declaração do sobrinho, é a esposa fazendo a declaração do marido ou dos filhos, é o avô fazendo dos netos e dos filhos. Então, nós criamos para esse ano um processo mais simplificado, que nós chamamos de autorização de acesso, onde essa pessoa vai autorizar que a outra possa fazer a sua declaração. Isso é uma novidade para esse ano. A autorização de acesso vai estar disponível lá nos serviços do Meu Imposto de Renda. O Meu Imposto de Renda é o local onde a gente, essa tela aqui, ó, onde a gente tem todas as declarações, todos os serviços, e um dos serviços é a autorização de acesso. O que é a autorização de acesso? Também pode ser feito pelo celular, né, pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Autorização de acesso é uma novidade para facilitar e estimular o uso da declaração preenchida. É a possibilidade de um contribuinte autorizar um outro CPF a fazer a sua declaração utilizando os dados da pré-preenchida. Tem algumas regras que a gente vai ver aqui. O público-alvo são dois. Os dependentes, muitas vezes você tem um dependente e tem que digitar tudo dele. Você tem a sua declaração pré-preenchida, mas as informações do seu dependente não vêm pré-preenchida. Agora vai poder vir. Se esse dependente entrar com a conta GovBR dele e disser o seguinte, olha, o meu pai pode fazer a minha declaração, o meu marido pode fazer a minha declaração, estou autorizando. Quando ele for fazer a declaração pré-preenchida, terá não só as próprias informações, mas também a dos dependentes, rendimentos dos dependentes, contas bancárias, tudo do dependente.
E grupos familiares. Aquela história da esposa que faz a declaração do marido e do filho, isso vai ser possível agora com a pré-preenchida. Basta que o marido e o filho entrem nesse módulo de autorização e informem que aquele CPF, aquela pessoa, pode fazer a declaração por ele com a pré-preenchida. A gente tem algumas regras aqui. Para autorizar e utilizar essa autorização, é necessário que as duas pontas tenham a conta GovBR nos níveis ouro ou prata. Então, tanto o filho que vai autorizar o pai precisa, ao dar essa autorização, ter uma conta ouro ou prata, como o pai também, para poder fazer a declaração do filho, precisa ter uma conta GovBR nos níveis ouro ou prata, que são os dois níveis que permitem que a gente troque informações de um nível de sigilo maior. E é somente utilizando a solução Meu Imposto de Renda, tanto online quanto no app. Ou seja, o programa gerador, o PGD, aquele que a gente instala no computador, ele ainda não tem essa funcionalidade. Essa funcionalidade está sendo implantada para as soluções online. A autorização é somente para um único CPF, ou seja, o filho, a esposa, só pode autorizar uma pessoa a fazer a declaração. Ela não pode sair autorizando, eu vou autorizar fulano, Beltrano, não. Ele autoriza um único CPF, basta informar o número do CPF dele, ela escolhe uma data, olha, ele pode fazer e utilizar a minha declaração pré-preenchida até uma determinada data, é o autorizador que define essa data, o limite máximo são 6 meses. Uma pessoa só pode ser autorizada por até 5 outras pessoas. O que é isso? Digamos que eu tenho um tio na família que faz as declarações. Então, alguém autoriza o tio a fazer a declaração, um outro alguém autoriza o tio, um outro alguém autoriza o tio, mas até o tio só pode ser autorizado por até 5 pessoas. Então, esse processo de autorização é limitado. Ele não se confunde com procuração eletrônica, que é ilimitado. Então, contadores podem utilizar, não é o foco dessa solução, mas até 5 ele pode utilizar, sem nenhum problema. Os contadores eles devem solicitar uma procuração eletrônica, até para que fique registrado esses poderes que ele tem. O módulo de autorização ele foi montado justamente para facilitar o preenchimento dessas declarações pelos familiares, pela família. É muito comum, não é comum, por exemplo, que em uma residência cada um faça a sua própria declaração independente. Normalmente é alguém que conhece um pouco mais e faz a declaração ali. Então, o autorizador define o prazo. A autorização, quando eu autorizo aquele CPF a fazer a minha declaração, eu autorizo também que ele utilize todos os serviços que estão dentro do meu imposto de renda, que é tirar cópia da declaração, ver se teve alguma pendência de malha, emitir DARFs. Então, ao autorizar alguém, eu estou autorizando que ele haja por mim no imposto de renda junto à Receita Federal. A procuração eletrônica continua valendo para as pessoas físicas e pessoas jurídicas, sem nenhuma exigência de conta GovBR, a procuração eletrônica não tem isso, sem limite de datas, sem limite de números de pessoas ou de serviços. A procuração eletrônica ela é um escopo maior do que a autorização de acesso. O que a gente espera com essa autorização de acesso? Justamente facilitar o uso da declaração pré-preenchida. Hoje, o cabeça da família faz a declaração com a pré-preenchida dele, mas na hora de fazer a declaração, por exemplo, do marido ou dos filhos, ele não tem a declaração pré-preenchida, ele tem que digitar tudo. Então, houve um questionamento muito grande. Poxa, não tem um jeito de facilitar isso? Então, uma das formas que a Receita está fazendo para facilitar essa divulgação das informações é criando esse módulo de autorização de acesso. No acompanhamento também isso é importante, né? Muitas pessoas entregam a declaração e, poxa, será que eu caí na malha? Será que eu não caí na malha? Se eu autorizei a pessoa a fazer a minha declaração, ela pode entrar lá no meu imposto de renda, verificar se tem alguma pendência de malha, verificar se tem algum problema, ver qual é a solução e promover e estimular o acerto. Bom, esse slide aqui é um pouco mais simples, é apenas algumas mudanças que a gente teve nas fichas.
Ano passado, o rendimento de pensão alimentícia, que até então era considerado como tributável, foi definido como não tributável. Então, nós fizemos uma mudança nos programas todos que coletam a declaração para alterar o local onde ele era solicitado. Ele agora está lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. A ficha de bens e direitos, para alguns códigos de bens que são negociados em bolsa, vai passar a pedir o código de negociação. Por que isso? Mas isso é para complicar a vida do cidadão? Não. Isso é porque nós estamos desenvolvendo uma solução de renda variável que vai necessitar de identificar qual é a ação. Então, para ter o código de negociação no quadro de bens, vai fazer com que a Receita depois possa oferecer mais serviços para o cidadão, em função de poder detalhar qual o tipo de ação que ele tem. Então, esse ano é uma das novidades também na ficha de bens, passa a pedir o código de negociação. Colocamos também uma mensagem nova no recibo de entrega, por conta de uma dúvida grande que sempre aparece, é a opção pelo débito automático. Quando é que a pessoa pode optar pelo débito automático? Quando ela tem cotas. Ela quer pagar o imposto e não quer emitir o DARF, ter que ir no banco pagar, mesmo que isso seja, hoje em dia, quase tudo online, né? É a possibilidade de ele agendar um débito automático do tributo. Eu quero pagar o meu imposto de renda em 8 cotas. Ele assinala a opção de débito automático, informa qual banco, agência e conta, igual uma conta de luz, e mensalmente a Receita vai fazendo o débito, evita os atrasos, evita problemas no pagamento. Lembrando, mais uma vez, que para optar pelo débito automático da primeira cota, que vence no dia 31 de maio, ou cota única, né, que vence no dia 31 de maio, essa declaração tem que chegar para a gente até o dia 10, porque senão não dá tempo de enviar o débito automático para o banco. Mas e depois do dia 10 eu não posso optar pelo débito automático? Pode, mas não da primeira cota, porque a primeira cota já foi. Então, se você vai entregar a declaração no dia 25 de maio, você pode optar pelo débito automático das demais cotas, mas a primeira cota você vai ter que pagar no DARF normal, porque ela não vai dar tempo de cobrar. As demais cotas entrarão no agendamento do débito automático. A gente tem visto muitas vezes esquecimento de cotas. Como é que a gente pega o esquecimento da cota? São 8 cotas e a pessoa só não pagou a sexta. Não é porque talvez não tivesse dinheiro na sexta cota, porque ela pagou a 7ª e 8ª. É o esquecimento, é aquela coisa de você não lembrar que tinha aquele compromisso. Então, optar pelo débito automático reduz essa possibilidade de esquecimento, de erros. Bom, aqui, nessa parte da apresentação, nós não temos mais novidades, mas, como eu sei que vocês sempre perguntam sobre quem está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda desse ano. Então, eu coloquei aqui 2 slides, 3, que fala lá, quem recebeu rendimentos tributáveis, né, cuja soma foi superior a 28.559,70, o que são rendimentos tributáveis? Salários, aluguéis, aposentadoria. A pessoa recebeu isso no somatório total ano passado e ultrapassou esse limite de 28.559,70, ela está obrigada a apresentar a declaração. Mas se ela recebe de 2 fontes e não recebe esse valor individualmente, é o somatório dos rendimentos. Inclusive, se ela tem outros rendimentos, ela tem salário, mas recebe um aluguel. É rendimento tributável, deve ser somado e deve verificar o limite. Rendimentos isentos, acima de 40 mil, também todo somatório de todos os rendimentos isentos, no ano passado ultrapassou a 40 mil, está obrigado a apresentar. Obteve ganho de capital na alienação de bens e direitos sujeitos à incidência no imposto. O que é o ganho de capital? É a diferença quando você compra um bem e você vende por um valor maior, essa diferença é um lucro, é um ganho líquido. Então, está sujeito à incidência do ganho de capital e, se houve essa transação, está obrigado também a apresentar a declaração do imposto de renda. O item 4 é a novidade desse ano, né? Realizou alienação em bolsa de valores, mercadorias de futuro e assemelhados, cuja venda, né? Vendas superiores a 40 mil, aqui está operações, são vendas, né? Não, está ali, operações de alienação, cuja soma foi acima de 40 mil, está obrigado,
ou foi abaixo de 40 mil, mas teve apuração de ganhos líquidos, ela também está obrigada a apresentar a declaração. Relativamente à atividade rural, isso é basicamente o mesmo texto que vem se repetindo há anos, né? Se teve receita bruta da atividade rural acima de 142.798,50, ou pretende compensar prejuízos futuros, também está obrigado. Teve em 31 de dezembro de 2022, posse ou propriedade, atenção para isso, não somente propriedade ou posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, no valor superior a 300 mil. Eu não tenho rendimento, mas eu tenho um apartamentinho que vale 350 mil, que tem valor de 350 mil. Estou obrigado? Estou obrigado, pela regra número 6. Passou a condição de residente no Brasil, ou seja, a pessoa que foi embora definitivamente, ao retornar ao Brasil, ela está obrigada a apresentar uma declaração que ela serve para anunciar que ela voltou. Então, a pessoa que passou a condição de residente no Brasil em 2022, qualquer mês do ano de 2022, e permanece até então, né, ela está obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda também. Essa última aí optou pelaquela isenção do ganho de capital de 180 dias, que você vende um imóvel e vai utilizar o valor daquele imóvel para comprar outro imóvel. Essas pessoas que se utilizam dessa isenção também estão obrigadas a apresentar. Forma de preenchimento também vai estar na nossa instrução normativa, não há uma novidade aqui, continua sendo o PGD, né, o Programa Gerador de Declaração, PGD do Imposto de Renda, que estará disponível dia 15 de março, lá na página da Receita. Você faz o download, instala no seu computador e utiliza ali livremente, independente de internet, ele funciona. E a outra possibilidade é acessar o serviço Meu Imposto de Renda, onde dentro do Meu Imposto de Renda estão todos os serviços do Imposto de Renda, inclusive o fazer a declaração. O Meu Imposto de Renda ele pode ser acessado pela página da Receita, tem lá um local, por dentro do ECAC, né, o portal de atendimento ao cidadão da Receita Federal, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para Android e iOS, que você instala e faz sua declaração por aqui normalmente. Apresentação fora do prazo também é a multa de 1% ao mês ou fração de atraso, né, lançada de ofício. Multa mínima de 165,74, chegando ao máximo de 20% do imposto devido. Aqui tem um resumo de novidades, é um painel da autorização de acesso. Vou só recapitular aqui, acho que esse é o último slide, não, tem mais um. O autorizador, que é a pessoa que vai dar autorização para o outro fazer a declaração. Somente se ele tiver GovBR, ouro ou prata, ele só pode autorizar se tiver ouro ou prata. Pode autorizar um único CPF, ou seja, o filho só autoriza a mãe ou o pai, não tem múltiplos. Autoriza todos os serviços do imposto de renda, não só fazer a declaração, mas consultar, retificar a declaração, emitir DARF. Autoriza o Meu Imposto de Renda, já falei. Tem uma validade máxima de 6 meses essa autorização, ela não é para sempre, dali a 6 meses ela é cancelada automaticamente. O autorizador pode escolher um período menor. Então, por exemplo, posso autorizar o Juliano a fazer a minha declaração e dar um prazo para ele de 2 dias, 5 dias, um mês. Essa definição é do autorizador. Poderá revogar a qualquer tempo. A qualquer momento eu falo, não, vou tirar fora isso, não autorizo. O autorizado é aquele que recebeu a permissão, né, a autorização. Só vai usar se tiver a conta GovBR nos níveis ouro ou prata. Ele pode ser autorizado por, no máximo, 5 pessoas. Acessa todos os serviços do imposto de renda, usa autorização no Meu Imposto de Renda, né, que são nas soluções online. O programa gerador não tem esse módulo de autorização. Não pode subestabelecer. Se eu recebi uma autorização, não posso repassar. É bem pessoal mesmo, é para um núcleo familiar. Eu vou autorizar o papai a fazer a declaração. Pronto, informei o CPF dele e uma data, pronto. Ele já pode acessar a minha declaração pré-preenchida. É um processo bem simples. Vocês vão ver quando for lançado. No app você dá 2 cliques, entra ali, autorização, entra com a sua conta GovBR ouro ou prata, autorização, digitei o CPF da pessoa, qual é a data, até o dia tal, ok, autorizado. Pronto. Naquele momento, aquela pessoa que recebeu a autorização já pode entrar lá no celular dela e fazer a declaração pelo outro, utilizando
as informações da pré-preenchida. E também, por último, pode excluir, recusar também. Quem recebeu autorização pode dizer, ah, não, vou excluir isso porque eu não quero. E o último aqui foi esse slide que eu resumi todas as novidades. Vou recapitular aqui, antes da gente encerrar e abrir para as perguntas. Período de entrega, 15 de março até 31 de maio. O vencimento dos DARFs que vence no final do prazo de entrega. Quais são? Cota única, primeira cota, DARF da destinação, todos vencem dia 31 de março. Dispensa da obrigatoriedade de entrega para quem vendeu em bolsa abaixo de um determinado valor, né, ou não teve apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência do imposto. A pessoa que apenas comprou ações e não vendeu, está obrigada a apresentar declaração por esse motivo? Não. A obrigatoriedade recai sobre a venda. Então, aquelas pessoas que apenas compraram ações, independente do valor, por esse motivo elas não estão obrigadas. Elas podem estar obrigadas porque compraram valores acima de 300 mil, por exemplo, que exige que ele apresente a declaração, mas pelo fato de compra, não. Lote de restituição, pagamento da primeiro lote dia 31 de maio, ainda durante o período de entrega. Prioridade no lote de restituição, depois das prioridades legais, para quem ou utilizou a declaração pré-preenchida ou assinalou que deseja receber a restituição por PIX. Lembrando que o recebimento a opção por receber restituição por PIX, ela só tem a prioridade no lote de restituição, ou seja, vai sair no lote, não é imediato, e ela também é exclusiva para PIX com chave CPF. Mas por que isso? Hoje, um dos problemas do pagamento de restituição é ele ter que informar agência, banco, conta, e o contribuinte erra. Quando a gente opta por só receber chave PIX e CPF, ele não tem que informar mais nada, porque o CPF é o da própria declaração. Então, não há o risco dele errar. Então, a gente consegue creditar a restituição de uma forma mais fácil, com menos risco do cidadão ser prejudicado. Pré-preenchida recupera dados de compra de imóvel, doações efetuadas, criptoativos, saldos bancários e de fundos de investimento. Na pré-preenchida também tem essa novidade da autorização de acesso, que é uma permissão facilitada para que outra pessoa faça a declaração por ela. Um novo padrão visual do meu imposto de renda, que a gente mostrou, entre o dia 15 de março. E o painel de transparência, onde teremos diariamente lá os boletins com as informações da recepção durante o período de entrega da declaração.